E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Gente, seguinte, ó, presta bastante atenção porque nós estamos com aquele problema ainda nas apostilas, né? Esse material que eu tenho aqui, ó, em PDF, não está igual ao material de vocês. Então, a aula de hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer as atividades 4 e 5, tá? Então, eu vou explicar passo a passo como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o caderno, pega o caderno e anota a pauta, tá? Esse quadro aqui, ó. Amélio de Paula Coelho, língua inglesa, parará, semana de 10 a 14 de 2020 e a pauta. Aqui, ó, páginas de 152 a 154, não precisa anotar, tá? Porque esse aí é o material que eu tinha feito, como eu já disse antes, para galera que não tem internet, mas a gente já viu que tá tudo diferente, né? Vários alunos entraram em contato comigo e me falaram. Então, todas as vezes que aparecer página, vocês não vão anotar. Então, vocês vão escrever semana de 10 a 14 de agosto de 2020, pauta, atividades de 4 a 7 da apostila, freshwater, água fresca. Aqui, ó, vocês vão escrever atividades 4 e 5. Então, presta atenção. Atividades 4 e 5 da apostila, e aí pode escrever freshwater, água fresca. E não precisa copiar as páginas, tá? Então, a aula de hoje são só essas duas atividades, as atividades 4 e 5. Então, pausa o vídeo e copia a pauta e a data fazendo essa correção. Aqui nos exercícios, né? 4 e 5, atividades 4 e 5, e aqui não precisa copiar as páginas. Terminou? Aí, vocês vão copiar isso aqui no caderno, tá? Activity 4. Aí vocês vão escrever este texto em inglês aqui do jeitinho que está aqui no caderno, este parágrafo, tá? There is a large amount of water on the planet, but only 3% of that is fresh water. 97% is found in the oceans. Let's brainstorm the places where people use fresh water and write them on the mind map. After that, compare with your friends and find similarities. Eu adaptei a tradução, porque aqui tá falando assim pra gente depois, né, que fizer o mapa mental, para a gente comparar com os amigos e encontrar similaridades. Então, a gente não vai fazer essa comparação, tá? Escreve, pausa o vídeo, escreve, isso aqui, ó, vou aumentar a tela, porque alguns alunos reclamaram que no celular fica muito pequeno, não dá para ver, realmente fica mesmo. Eu abri no meu telefone, dependendo da tela do telefone, não dá para ver direito. Então, anota isso aqui no caderno agora, tá? Terminou de anotar em inglês? Vai escrever essa tradução aqui, ó. Há uma grande quantidade, depois da pauta, tá? Depois da pauta, né? Depois do texto lá em inglês, vai escrever isso. Há uma grande quantidade de água no planeta, mas somente 3% é água fresca, ou seja, potável. 97% é encontrado nos oceanos. Vamos lembrar onde as pessoas usam água potável e escrever esses lugares no mapa, tá? Gente, água potável, água fresca, elas estão relacionadas àqueles lugares que nós vimos na aula passada, tá? Aí terminou de escrever a tradução, vocês vão fazer esse mapa mental aqui, tá? Faz um círculo, pode ser um quadrado também, não tem problema. E escrevam fresh water. Lembrando, fresh water é água fresca, água limpa, água potável, tá? A água que a gente pode consumir. E aí a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 places. A gente tem 4 lugares aqui para escrevermos, tá? Que se referem a lugares onde nós podemos encontrar água potável. Então, vocês podem rever da última aula, ó, a gente escreveu aqui fontes de água, não foi? A gente escreveu as fontes de água neste mapa mental aqui da aula passada. E essas fontes de água são essas aqui, ó, que nós escrevemos, lembra? Então, nós escrevemos do lago, né? O lago, o poço, o rio, o oceano, o pântano. Então, ó, desses 6 lugares, quais são os 4 lugares de onde a gente pode tirar água potável, tá certo? Então, lembra, ó, gelo, né?
Então, existem, ó, o poço. Será que eu posso beber água do poço, do lago? Lembrando que quando eu falo água potável, é claro que ela pode passar por um tratamento, tá? Se vocês quiserem utilizar esses lugares, ok. Se não, lembrando, ó, os lugares, eles foram escritos, né, em inglês, tá? Cadê onde que nós escrevemos? Lá no roteiro de estudo, no último roteiro de estudo, nós escrevemos. Eu pedi para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó, river, rio, lake, lago, ice, gelo, well, poço, marsh, pântano e sea, mar. Então, de todos esses aqui, ó, o rio, o lago, gelo, se a gente for considerar o gelo de forma geral, e o poço são lugares que são fontes de água potável. Então, vocês podem escrever estes lugares, tá lá os lugares, escreva em português os lugares e os usos da água potável no mapa. Lembre-se, água potável é aquela que podemos beber. Só que tá errado, não é em português, não, é em inglês, porque a gente já viu como é que se escreve então essas palavras, tá? Então escrevam, ó, aqui neste mapa, vocês vão escrever o lake, que é o lago, river, rio, ice, gelo e o well, poço, tá? Então, a atividade 4 é essa, tá pronta, ok? Terminamos, então, vamos para a atividade 5. Lembrando, tá? Escrevam aqui em inglês e puxa a flechinha e escrevam em português. Pula uma linha, depois isso aqui não precisa fazer, tá? Porque é a comparação lá. Aqui a gente escreveria My mind map is similar to because. Meu mapa mental é igual ao do fulano, por quê? E aqui, ou se não, my mind map is different from because. Meu mapa mental é diferente do fulano, do meu colega, por quê? Mas a gente não vai fazer, a gente não faz isso nem em sala de aula, porque o ideal seria praticar a conversação em inglês, né? Bom, terminamos. Vocês vão então fazer a atividade 5. Aí pula uma linha e escrevam Activity 5. Eu adaptei também a tradução, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, logo abaixo aqui, ó, é escrever esses balões. 1, 2, 3, 4, tá? Vocês vão escrever os balões e vão escrever a tradução deles. Então, how do we use fresh water? Escreve o balão, pode escrever a pergunta do lado dele. Como nós usamos água potável? Como que nós usamos essa água? Para quê que nós usamos água potável? Para beber, para tomar banho, para lavar as coisas, etc, tá? Vocês vão responder em português. Primeiro, escrevam o balão em inglês, escrevam a tradução e depois já responde, tá? Depois, what makes our fresh water dirty? O que que faz a nossa água fresca, nossa água potável, ficar suja? O que que polui a água potável, tá? Então, vocês imaginam aí a realidade de vocês, tá certo? Então, pensa, por exemplo, o rio é uma fonte de água fresca, né? É uma fonte de água potável. Então as pessoas vão lá e jogam, por exemplo, lixo no rio, ou acontece algum vazamento de óleo em alguma plataforma de petróleo que joga é, o óleo no mar e essa água acaba contaminando algum rio que deságua no mar, enfim. Imaginem todas essas questões e imaginem a realidade de vocês. Vocês conhecem algum lago, alguma represa que pode ser utilizado como fonte de água potável, mas que está suja? O que sujou? Quem sujou? Como que sujou? Tá? Depois o number 3. How can we clean our fresh water? Como é que a gente pode limpar essa água potável? Como eu disse, né? Se você, por exemplo, vai no rio pegar água do rio, é possível que às vezes essa água pode aparecer alguma sujeirinha nela. Como é que a gente limpa para poder beber, tá? E depois, what can we do to conserve water? O que nós podemos fazer para conservar a água, tá? É no sentido de mantê-la limpa, né? Não é como limpá-la, mas como que a gente pode conservar essa água, tá certo? Então, se vocês quiserem pesquisar na internet, tá ok. Então, é isso, tá? A atividade 5 eu coloquei aqui, ó,
a tradução, tá? Do balão 1, ok? Tá, a atividade tá, a tradução está aqui registrada. Se quiser, pausa o vídeo lá. E a aula de hoje é essa, são esses 2 exercícios. Então, como é que vai ficar no caderno de vocês? Como é que vai estar o caderno de vocês? A pauta, desse jeito aqui, né? A semana e a pauta, atividades 4 e 5 da apostila, freshwater, água fresca e só. Terminou de copiar a pauta, vem aqui, vai lá, escreve Activity 4, escreve, copia este texto aqui, ó, pá. Copia este texto aqui, tá? Antes do mapa mental em inglês, depois faz a tradução dele em português, que está aqui. Depois desenha o mapa mental, pode escrever em forma de quadrado, círculo, tanto faz. E aí vocês vão escrever aqui as fontes, as águas, né, que podem ser consideradas potáveis, tá? E aí vocês vão escrever em inglês river, lake, well e ice. E escreve em português a tradução, puxa a flechinha, tá? Então, a atividade 4 é essa. A atividade pula uma linha, isso aqui não é para fazer. Atividade 5. Vai lá, primeira coisa que vocês vão fazer, não vai escrever isso aqui, tá? Vão escrever os balões, escreve o balão, escreve a tradução e já responde a pergunta em português. Respondam a pergunta em português. Tira a foto e envia para mim. Por enquanto a gente tá fazendo assim, porque como eu disse para vocês, eu não sei como é que vai ficar essa questão da apostila, tá? E aí, tendo mudanças, eu aviso, tudo bem? Have a nice work, bom trabalho e até a próxima.